Então, Atos capítulo 13 descreve para a gente a igreja que busca a face do Senhor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Lembrando os irmãos que os profetas falavam diretamente da parte do Senhor, testificando que a palavra do Senhor era verdadeira, né? E os mestres eram aqueles que estudavam os profetas e ensinavam. Aqui é o ofício de mestre. A liderança da igreja é masculina e não feminina. Não quer dizer que as mulheres não têm o seu ministério dentro da igreja. As mulheres devem estar sempre ensinando, conforme as Escrituras, aconselhando e edificando, porque elas não têm o ofício de profeta, mas elas têm o dom da profecia. E o dom da profecia é ensinar, edificar, encorajar. Então as irmãs, né, devem entender isso, né? Aí eu vou falar um pouquinho mais sobre este assunto, só dando uma visão assim um pouco mais ampla, para que você possa entender isso. Quando Deus, Ele escolheu Moisés para liderar o povo lá do Egito, Ele poderia ter escolhido uma outra pessoa? Poderia, Ele é Deus, né? Ele poderia ter escolhido a mãe de Moisés? Poderia, ela que ensinou Moisés, né? Mas Ele não fez. Ele escolheu Moisés para ser o líder, junto com seu irmão Arão. Aí, passado um tempo, algumas pessoas queriam a liderança da nação de Israel. Lembra da revolta de Corá? Ele e sua família queriam a liderança da nação de Israel. Lembra o que aconteceu com eles? Mortos, abriu um buraco, mortos. Nessa ocasião que Deus pediu para cada tribo trazer uma vara, e a vara que florescesse seria a liderança. Qual a vara de quem floresceu? De Arão, né? Ou seja, a liderança no Velho Testamento foi dado aos levitas, né? Aos descendentes de Arão e Moisés. Mais tarde, a irmã de Moisés que assumiu a liderança. O que aconteceu com ela? Lepra e expulsa do acampamento, né? Ela recebe uma punição e, além disso, ela foi expulsa do acampamento. Os sacerdotes tinham filhas e filhos, certo? Quem exercia o ministério no templo? Os filhos dos sacerdotes ou as filhas? Os filhos. Então, quem fazia o sacrifício? Os sacerdotes, né? Os sumos sacerdotes. Eles que faziam o ofício de conduzir a nação dentro do propósito de Deus, certo? Agora, no Velho Testamento, nós temos mulheres exercendo autoridade civil, como por exemplo, Esté, a rainha. Ela liderou o seu marido, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, que era um péssimo homem, como governante, era Xerxes da Pérsia, e ele era terrível, mas ela conseguiu
poupar toda a nação de Israel da morte, porque ela teve coragem de exercer liderança espiritual na sua casa. Ela pede para que o seu tio, junto com os irmãos, né, judeus, orasse, porque ela ia se apresentar ao rei com risco de morte. Né? Inclusive o tio dela fala com ela, olha, você acha que você vai sobreviver por causa do edito, né, que já tinha feito para exterminar o judeu no dia tal, na hora tal? Talvez foi por isso que Deus te colocou aí. Mas fica sabendo, se você não fizer nada, Deus vai fazer de outro jeito. Não, ela falou, não, eu vou, ora por mim, eu vou estar orando, jejuando. Então, ela foi a rainha, né? Então, se a irmã quer ser presidente do país, né? Você só não pode ser pastora para ser presidente, né? Aqueles que foram chamados por Deus para pastorear o rebanho dele e deixa para servir nas coisas desse mundo, dessa vida, tem negado a fé, né? Tem negado a fé. Bom, então nós temos a juíza, né, que julgou Israel, Débora, foi uma juíza, né? Então ninguém está desqualificando, né, as mulheres quando nós dizemos que a liderança tanto de Israel quanto da igreja foi dada aos homens. A qualquer homem? Não. Há homens que Deus chama e escolhe. Não é qualquer homem, né? Nós temos lá as qualificações dos presbíteros, as qualificações dos diáconos, as qualificações dos homens que oram nas Escrituras. Então não é qualquer homem, é homem chamado, como os apóstolos. Os apóstolos foram chamados, os presbíteros são chamados, os evangelistas são chamados, né, por Deus. Então, nós não somos a favor do pastoreio feminino, mas nós somos a favor do ministério feminino, né? Nós não somos a favor do ministério ordenado para as mulheres, mas nós somos a favor do ministério, como Débora, que julgou a nação, como Uda, ela conhecia as Escrituras. Na época de Josias, eles encontram o livro da lei, aí apresenta para Uda, e ela fala, não, é a palavra de Deus. Então nós queremos mulheres que, se eu pegar um texto em grego e falar assim, isso aqui é o quê? Ela fala assim, isso aqui é o texto do profeta Jeremias, da versão grega da Bíblia. Legal, não é? Nós queremos nossas irmãs conhecedoras das Escrituras, até mesmo para ajudar, né, cooperar de igual, no mesmo nível, né, com seus maridos, com seus pais, com os pastores da igreja. Inclusive as anciãs da igreja trabalhavam lado a lado com os presbíteros, lado a lado. Ela só não assumia o papel, né, de apóstola, né? Elas não fizeram isso. Quando você vê Jesus, deixa eu ver se tem mais algum exemplo no Velho Testamento, né? Aquela jovem, né, lá de Cantares, né, ela dá um tapa na cara de Salomão, né? E mostra para ele que riqueza, beleza e poder e dinheiro não compra o verdadeiro amor. Não compra. E ela morre. E ela dá uma grande lição, né, para as filhas de Israel, dizendo, olha, não desperte o amor até que ele venha. Porque se você despertar o amor antes da hora, você acaba criando filhas ou filhos sozinho, né? Não estou falando daquele caso que o marido abandona a esposa, ou às vezes a esposa abandona o marido, ele tem que criar os filhos sozinho. Estou falando de você antecipar a coisa, né? Então não vale a pena. O Cláudio tem uma pergunta. Não. Isso é barreira que nós criamos para impedir elas de realizarem o ministério que Deus confiou a elas. Aí nós
por medo, né, delas tomarem a liderança, aí nós criamos isso. Não, infelizmente, os homens de hoje, Cláudio, são fracos. Não exercem a liderança nem no lar, nem na igreja. Tá? Porque eles são fracos, as mulheres acabam tendo a obrigação de exercer liderança no lar, porque senão a casa cai. Mas não é porque elas querem. São poucas as mulheres que querem exercer liderança. São pouquíssimas. Que querem no sentido perverso da ideia. Tá? Algumas exercem porque os maridos são fracos, não exercem autoridade, elas acabam assumindo. Senão a casa cai. Na igreja é a mesma coisa. As irmãs não querem assumir liderança na igreja. Com exceção uma ou outra, né? Mas quando eu falo de ensinar na igreja, eu não estou falando de ensinar em público. Né? Em público, Deus já determinou aos pastores da igreja. É eles que têm que ministrar. Sim, né? E pode chamar o pregador depois do culto e passar um sermão nele, porque pregou tudo errado. E elas conhecem, entendeu? Então, nesse sentido, está falando a igreja. Ela pode falar comigo. Fala só, irmão, você ensinou isso não é bíblico, porque a Bíblia diz isso. Ela me corrige, como a Priscila corrigiu lá, ajudou, né? O Áquila, tá bom? Mas continuando a pergunta dele é se existe possibilidade da irmã exercer autoridade. Não existe. Se existe um presbitério cheio do Espírito Santo, evangelistas cheios do Espírito Santo e sabedoria, jamais vai permitir tal coisa. Né? Mas vai estar ensinando elas a ensinar outras mulheres, a ensinar pessoas lá fora, né? Chamar a atenção dos presbíteros quando eles falam besteira lá na frente, elas chamam eles na casa delas e instruem eles na verdade, tá vendo? Então elas têm um ministério até de vigilância, né? De vigiar no sentido de, se o irmão está ensinando algo que não deve, ela vai chegar e ela vai questionar. Inclusive o apóstolo Paulo falou isso para elas, né? Não questiona seus maridos em público, que é vergonhoso para a mulher falar na assembleia. Eu vou evitar a palavra igreja, para os irmãos entenderem na assembleia. Mas em casa, vocês questionam seus maridos. Se Paulo falou para questionar, tem irmãos falando que elas não podem nem abrir a boca em casa. Então, peraí, eu vou ficar com o apóstolo Paulo. Né? Mas deixa eu lembrar de algum exemplo, mais algum exemplo no Novo Testamento, que a mulher exerceu uma liderança, né, no lar, para que seu marido não fosse morto. Me dá um exemplo. Abigail, boa, eu não estava lembrando dela não, mas o marido dela era mau. Como é que ele chama? O marido dela? Eu sei que o título que ele recebe, eu sei, filho de Belial. Filho de Belial, filho do maligno. Era o nome dele. Ele recebe esse título. Nabal. O Nabal, ele era um homem mau. Apesar dele ser um homem mau, a esposa dele não assumiu a liderança do lar. Ela foi boa e agia com bondade, apesar de ter um marido mau, né? Ele era mau com os outros. Ele era mau. Ele foi chamado filho do maligno, filho de Belial, filho do maligno. E aí ele nega a assistência a Davi. E Davi vem com seu exército para matá-lo. O que ela faz? Ela arruma lá uma provisão, ela vai ao encontro do rei Davi. Uma mulher judia podia fazer isso? Mas ela fez. Então você tem que quebrar o protocolo, meu irmão. Então você tem que assumir a coisa e ir para frente. Ela assume, ela pega a comida, ela leva até o rei Davi, ela se joga ao chão,
ela fala que ela é culpada. Ela assume a culpa para proteger seu marido. Apesar dele mal, ela o amava. Aí Davi poupou a vida do marido. Mas Deus não. Deus matou ele. E pegou ela e deu como esposa para Davi. Deus pode te matar, pegar sua esposa e dar para outra, não. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não é isso que a turma anda falando aí? Erradamente usando o texto de Hebreus. Aqui eu estou usando certo. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então ela assumiu a liderança, no sentido de, ela não assume a função de chefe do lar, mas ela vê a situação e ela age. Ela pega o alimento, ela se prostra diante do rei Davi, ela fala, não, é minha culpa, eu não vi os seus servos chegando. E ela sabia que era o marido dela que era mau, que não prestava. E ele vai e fala, por amor a ela, no sentido de respeito, o Davi recua. Mas Deus não. Deus fere Nabal e ele morre. E Abigail se torna esposa de Davi. Né? Então, Deus não é o mesmo? Ontem, hoje e sempre? Então Deus pode te matar, você que não está valorizando a sua esposa, pegar a sua esposa e dar para outro? Pode. É o mesmo. Então, mas eu também estava pensando em outra mulher que exerceu, num certo sentido, ela tomou iniciativa, ela não é que ela exerce a liderança, mas ela toma iniciativa para poupar o seu marido, que naquele momento não prestava também não. Quem que não prestava naquele momento? Moisés. Naquele momento. O que a esposa dele faz? O anjo do Senhor já vai matá-lo. O que a esposa dele faz? Cumpre a lei, circuncida o menino. Isso é papel de mulher, circuncidar menino? Papel do homem. É ou não é? É a circuncida o menino, pega a pele, né, do prepúcio do menino e joga. E ainda dá uma bronca nele, homem sanguinário. E se as mulheres fossem como essas mulheres, a igreja, ó. Só que aí, os irmãos, e muitas vezes você pode ver, os irmãos que usam os termos, eu sou o cabeça do lar, você tem que me obedecer, são homens maus. Quem faz isso é homens maus. Porque se você tem que lembrar isso para sua esposa, é porque você não está sendo. Se você está sendo a fonte de vida, de paz, de alegria, de providência, de assistência, de amor, de fé, de exemplo, você nunca precisa usar essa frase. Sua esposa vai aonde você for. Mas se você tem que usar essa frase, tem alguma coisa errada. Então, para você ver, ó, a esposa de Moisés assume, né, o controle ali da situação para poupar o seu marido. Abigail assume para poupar o seu marido. Só que Deus não poupou, não. Então é diferente. Mas quem liderava a nação? O homem. O homem sempre liderava. E aqui não é machismo, não, irmão. Não é qualquer homem também, não. É homem cheio do Espírito Santo, sabedoria, homens servos, né, que amam a Deus e assim por diante. Quando você olha para o ministério de Jesus, quem está servindo Jesus com seus bens? As mulheres. Lá em Lucas, né, no Evangelho de Lucas, as mulheres estão servindo Jesus com seu dinheiro. Mulheres, inclusive mulheres importantes lá. Tinha uma lá que era esposa do procurador de Herodes, né? Então eram mulheres que estavam servindo Jesus com seus bens. Quando Jesus falou com a mulher samaritana, quem eram os apóstolos, né? Os 12. Mas quem que falou de Jesus para uma cidade inteira?
a mulher samaritana. Tanto é que os homens da cidade são tão humildes e falam: olha, a princípio nós cremos porque você nos falou, mas agora nós cremos porque nós o ouvimos. Mas quem que falou para uma cidade inteira sobre Jesus? Foi os apóstolos? Nada, eu só via ketchup, pizza, né? Na verdade, eles nem deviam estar naquela cidade, né? A cidade de Sicar, cidade dos bêbados. Mas quem que falou para uma cidade inteira? Uma mulher. Como eu gostaria que tivesse uma mulher samaritana aqui na nossa igreja. Aí Betinha conheceu o evangelho, porque esses homens não estão prestando para nada não, Brian. Já tem um tempão que a gente está aqui na cidade, ninguém sabe que existe a igreja de Cristo aqui. Então quem sabe uma mulher samaritana vai falar para Jesus, de Jesus para a cidade inteira. Igual Pedro Leopoldo, né, irmão? É a mesma coisa. Esses homens não prestam para nada, não. Quando Paulo, lá em Romanos 16, ele manda saudações, né, para os irmãos e irmãs, ele cita 8 mulheres, das quais uma nós devemos ela. Febe. Paulo fala que ela era protetora de muitos, inclusive do apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios. E Priscila, a Bíblia fala, o próprio apóstolo Paulo fala que nós, gentios, somos devedores, porque ela colocou o seu pescoço na guilhotina para salvar o apóstolo Paulo. Aí, nós precisamos de mulheres assim na igreja, que coloca, né, sua vida em risco para proteger os anciãos da igreja, os pastores da igreja, os diáconos da igreja. Aí, quem diz que nós estamos desprezando mulher? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O que nós estamos dizendo é o que elas podem fazer, né? E que elas fizeram. Quando foi alguém tomar o lugar de Judas lá em Atos, quem estava lá no meio? Maria, mãe de Jesus, e muitas mulheres muito mais piedosas, conhecia muito mais do que o Matias, certo? Muito mais. Mas quem foi escolhido? O Matias, né? Lá em Atos 6, as viúvas sendo esquecidas, quem foi escolhido? 7 homens. Está vendo? Agora, eu não vejo que se uma irmã vem aqui na frente a pedido de um ancião para dar um testemunho, que ela está exercendo autoridade. Se uma irmã vem aqui à frente fazer uma apresentação com as crianças, por exemplo, no Dia das Mães, que é domingo agora, né? Suponho que as irmãs lá na escola dominical organizaram lá uma apresentação para fazer para o Dia das Mães, e as crianças vão vir aqui, vai apresentar, e a irmã está falando, ela não está exercendo autoridade, não. Se eu estou pregando a palavra de Deus, e aí eu sei que a Tatiane tem muito mais informação sobre aquilo que eu estou falando, uma coisa específica, uma coisa pontual. Eu falo, mas vem cá, explica isso aqui para nós. Ela vem, explica, senta. Ela não está exercendo autoridade na igreja, não. Né? Se a irmã vem aqui e ajuda, por exemplo, o Guilherme, né? Que canta mais ou menos, né? Aí vem aqui um grupo de mulheres para ajudar ele no louvor, para nos ajudar. Ela não está exercendo autoridade, não. Quem disse que ela está exercendo autoridade? Só que nós irmãos, nós temos um grave defeito. Para a gente fugir de um erro, a gente cai em outro. Para fugir do pentecostal, a gente quase negou o Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo, na maioria das igrejas de Cristo, é doutrina. É uma doutrina, pior do que os testemunhos de Jeová. Para pelo menos eles falam que é uma força ativa que está atuando. Nas igrejas de Cristo é uma doutrina, e não uma pessoa que chora, que geme, que se alegra, que se entristece, que se apaga. A gente vai cair em outro erro. Então, a gente tem que voltar para as Escrituras e ver
das mulheres que Paulo elogiou, ele fala que Febe servia a igreja de Cencreia. Servia. Né? Quantas irmãs, né, nós temos aqui na igreja servindo a igreja, ajudando no trabalho de evangelização, né, ajudando no trabalho da educação das crianças, ajudando no trabalho de educar os jovens. Mulheres maduras, né, cheias do Espírito Santo, junto com seus maridos, instruindo outras pessoas, né, ensinando outras pessoas, acompanhando outras pessoas. Então, quando você vê as filhas de Filipe, Filipe foi um daqueles que os apóstolos impuseram as mãos. Ele fala que ele tinha filhas e elas eram profetisas. E aí? Elas eram, né? E se Deus falava por meio delas, o que eu tenho com isso, meu irmão? Nada. Ele é o Senhor da igreja. E fala que tinha filhas, não sei quantas, mas tinha. Filipe. Também diz que as mulheres oravam e profetizavam na igreja. Só que para isso elas tinham que trazer o véu, como símbolo de submissão. Naquela cultura, naquela época, tinha que trazer o véu. Então, o que Paulo está condenando, tanto em Corinto, que é o texto usado, né, quanto em Timóteo, que é o texto usado, em Corinto, as mulheres estavam interrompendo o culto da igreja, a assembleia dos santos, e Paulo ordenou que elas se calassem na assembleia. Mas também ordenou o profeta. O profeta está falando. Aí Deus quer falar através do Brian. Está escrito, cale o primeiro, então suponha que eu estou falando. Aí Deus quer falar através do Brian. Então eu calo, o Brian fala. Então, não era questão de machismo, era questão de as mulheres estavam interrompendo o culto, fazendo pergunta em público, e Paulo falou, irmãs, permanecem em silêncio na assembleia. Mas também falou que os que falavam em línguas, que não tinha tradução, fica em silêncio. Falou que o profeta está falando, aí Deus quer falar através de outro profeta, fica em silêncio primeiro. E depois fala que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Aí você fala isso com o irmão, né? O irmão está lá repetindo, ele não fez o dever dele de casa, ele não estudou direito. Aí fica lá 40 minutos falando a mesma coisa, falando, mesma coisa. Aí o presbítero levanta e fala assim, irmão, você já falou isso 10 vezes. Aí ele fala, aí ele fica aborrecido, né? Xinga, aí inventa a moda, fala que se o jogo fosse para prorrogação, ficaria mais interessante. Realmente, irmão, o jogo indo para prorrogação fica mais interessante. Mas você repetindo isso 10 vezes, é horrível. Então, cala a boca. Aí o cara se ofende. Mas a Bíblia fala que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, se eu vejo que eu estou passando do horário, então eu vou calar minha boca, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Está vendo? Então, a gente precisa prestar atenção nessas coisas, né? E o que estava acontecendo lá em Timóteo, lá em Éfeso, é que as mulheres de Éfeso estavam querendo atenção para si, por isso que elas se vestiam de forma extravagante, conforme as sacerdotisas lá de Diana, e elas queriam louvor para si, né? Chamando a atenção para si. E elas queriam assumir o papel de mestra dos gentios. Quem era o mestre dos gentios? O apóstolo Paulo. Então, quando Paulo diz, não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem, né? A palavra lá, não, Timóteo, não deixe que elas façam o que elas querem. O que elas queriam em Éfeso? Ser deusa. E ser apóstola dos gentios.
E Paulo falou, não permita isso. Está errado, né? Porque primeiro foi formado Adão, depois a Eva, é isso? Adão, Eva foi iludida. E o homem, não foi não? Então, a turma fala, não pode ter pastor na igreja porque elas são mais suscetíveis à queda. Não é não, irmão. Não é não. Mulher, quando ela quer pecar, ela peca. E ela não vem depois com lágrimas, aquele remorso falso dos homens, não. Elas falam só, eu pequei, eu só não vou continuar pecando porque não é a vontade de Deus. Homem não. Homem chora, faz aquele drama danado e na outra semana está fazendo a mesma coisa. Só observar para você ver. Homem chora, fala que não vai fazer mais, que está arrependido, é a última vez. Da primeira, a última da primeira, que vai fazer de novo. Mulher não, mulher fala, eu pequei e eu vou parar porque não é a vontade de Deus. É o que eu tenho visto nos meus 40 anos de serviço na igreja. Homem chora, fala que não vai fazer de novo. Aí a besta da mulher acredita, aceita de volta. Aí meia semana depois está fazendo de novo. Homem é assim, fazer o quê? Vocês têm que ser inteligentes. Aí nisso aí vocês são besta, viu? Só perdeu para a serpente essas meninas aí. E nós perde para elas, aí Brian. E depois fala que nós somos o sexo forte. Ela só perdeu para a serpente. Então, na lei, não podia ter sacerdotisa, mas podia ter posição civil como juíza, como profeta, no sentido de exercer o dom de estudar e de mostrar que aquilo era parte de Deus. Porque tinha Uda, a profetisa, na época de Josias. No Novo Testamento a mesma coisa, né? Foi escolhido apóstolo, foi escolhido homens para cuidar do problema lá. Matias no lugar de Judas, né? As qualificações dos pastores está bem escrita lá em Timóteo, em Tito. Se a mulher pudesse exercer a liderança, então teria as qualificações bem definidas para as mulheres exercer a liderança, mas não tem. Por quê? Porque não é para a mulher exercer a liderança, nem no lar, nem na igreja. Por quê? Porque quando ela exerce liderança, o homem, de modo geral, é malandro. Não estou falando que é o seu caso. Estou falando de modo geral. Ele encosta. De todas as mulheres que eu conheço, durante 40 anos de ministério, que assumiu a liderança do lar, começou a pagar as contas do marido, agora era do marido. Ela começou a fazer as coisas. Até hoje elas estão fazendo e são infelizes. Não conheço nenhuma feliz, nenhuma realizada. Nenhuma é nenhuma. É diferente de uma Abigail que tem que assumir porque o marido está de cama, morreu, foi sequestrado pelos traficantes do bairro, né? E, pode acontecer, fazer o quê? Está cheio de sequestro aí, né? Então, se o seu namorado chama você para ir no shopping, depois tem que dividir a conta, manda esse cara embora. Porque amanhã você vai estar pagando água, luz, comida, roupa para ele e para você. Para os filhos e para o cachorro. A ração do cachorro você vai ter que comprar. Então, não existe preconceito, porque em Cristo não existe homem nem mulher, nem judeu, nem grego. O que existe em Cristo é funções diferentes. Isso que existe em Cristo. Funções
Diferente. Quando a gente chegar lá em Corinto, a gente vai estudar aquele texto direito. Quando a gente chegar lá em Timóteo, a gente vai estudar aquele texto direito. Beleza? Então, só me dá um tempo para a gente chegar lá. E eu gosto de tocar nesse assunto aí, bater na canela dos homens. Por quê? Porque tem muitos homens folgados. Já não é de hoje. Sempre foi assim. Desde o princípio. Começando com o nosso pai Adão. O senhor é culpado. Eu estava de boa aqui. E o senhor me deu essa mulher. O que o senhor fala? Mas quando Deus apresentou a mulher para ele, lembra o que Adão falou? Era isto que eu estava procurando. Agora que zangou, sou que é culpado. Eu estava de boa aqui, estava procurando ninguém. A vaca estava muito bem com o boi dele lá. E eu estava bem sozinho. Não foi ele? Ele não culpou Deus? Safado, né? Porque quando ele estava sozinho, a Bíblia é clara, ele diz, quando Deus apresentou a Eva para ele, ele falou, é isto que eu estava procurando. Mas agora é Deus que é culpado, né? Tá vendo? Homem é vagabundo desde o começo. Desde fábrica. Tornou-se, né? Na situação normal tem uns presbíteros, né? Aí eles vai e batiza. Tem os evangelistas, tem o marido, né? Tem... Isso aqui é fora do comum, gente. O fora do comum você faz o que você pode fazer, ué. Eles batizavam a gente num pote de mel, ué. Não tinha água. Aí enfiavam no pote de mel, ué. Então foi batizado, ué. É o que eles tinham. Entendeu? Então, a gente não pode pegar uma coisa que seria anormal, né, no sentido não normal, e colocar como regra, né? A regra é clara, a liderança é masculina, a regra é clara. Mas você está numa situação, você está... porque a ordem foi, você não vê mulher batizando na Bíblia, você não vê. E tinha muitas mulheres na igreja, entendeu? Tinha muitas mulheres na igreja, você não vê mulheres batizando. Eu conheço uma igreja de Cristo que as mulheres batizam. Elas que estão ensinando, elas batizam. Mas você não vê esse exemplo na Bíblia. E uma vez que a gente quer ficar na Bíblia, então a gente não vai fazer isso. Mas se acontecer, irmão, qual que é melhor? Ver o milagre, né? O perdão dos pecados, o dom do Espírito Santo sendo recebido pela pessoa, porque na verdade aquela mulher não batizou ninguém, ou aquele homem não batizou. Quem batizou foi Jesus, né? Ele que dá o Espírito Santo. A mulher só emergiu. Mas isso é um caso excepcional, tá bom? Nós não estamos tratando de caso excepcional aqui não. Nós estamos falando dentro da comunidade cristã, dentro da normalidade da igreja. Por quê? Porque aqui, em Atos 13, voltando, diz que havia profetas e mestres. Não falou que tinha profetisa, não falou que tinha mestras, não falou isso. Falou que tinha profetas e mestres, mostrando que a liderança é masculina. Pronto. Né? Tanto é que o Espírito Santo, ele vai separar 2 homens para as viagens missionárias. Olha aqui para você ver. Depois a gente encerra esse período aqui. Diz assim: e servindo eles ao Senhor. Deixou bem claro que era homens, né? Nesse caso aqui as mulheres não estavam presentes. Só estava lá Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém, né? Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Não tinha,
Com certeza havia mulheres lá em Antioquia, da Síria, muito consagradas ao Senhor. Mas quem o Espírito Santo separou para a obra missionária? Saulo e Barnabé. 2 homens, não eram casados, né, que é uma vantagem para o trabalho missionário, porque você não tem que preocupar com a esposa, com filhos. Eram homens solteiros, que não tem que ter essa preocupação. Eles iam para a morte, né, para o martírio. Paulo sabia que ele ia sofrer de cidade em cidade. Agora imagine ele casado. Seria complicado, né? Então, nós vamos mandar missionários solteiros para o campo missionário, talvez alguns, outros casados, mas deixando bem claro para os casados cuidar da esposa e dos filhos. É a primeira igreja deles. E os solteiros, você vai levantar 5 da madrugada e vai dormir 3 da manhã pregando o evangelho de noite. Vocês são solteiros? Vocês não têm nada para fazer? Chega de esticar cabelo e pintar unha. Vocês vão pregar o evangelho agora. E se tiver morto, os jovens já vai carregar. Ai, que legal. Tudo bíblico. Os jovens que carregavam os mortos lá. Então, tudo bíblico. Então, irmãos, aqui, mostrando de novo mais uma coisa importante para a gente. Quem que separa para a obra? O Espírito Santo. Quando o Espírito Santo separa? Quando existem homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, orando e jejuando. Qual foi a última vez que você jejuou? Está vendo por que o Espírito Santo não age na nossa vida? Por isso. Ele não jejua. Está vendo, Evandir, que o Espírito Santo na igreja virou uma doutrina? E não uma pessoa que dá ordem, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que tenho chamado. Quem que institui presbítero na igreja? Hoje em dia os homens estão instituindo. Mas quem institui na Bíblia? O Espírito Santo, que constitui presbíteros para pastorear o rebanho de Deus. Não mudou não. Hoje é a mesma coisa. Então, como que isso funciona? Os pastores falam à igreja, falam o que o Espírito Santo já falou através dos apóstolos, quais são as credenciais dos pastores, e a igreja escolhe. Pronto. Simples. Nem faz uma confusão com esse tem. Então, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e daí navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinha também João como auxiliar. Aí, João não era visto como mestre, nem como profeta. Ele era um auxiliar. Estava auxiliando os apóstolos. Então, alguém pode auxiliar os presbíteros, os diáconos, os evangelistas? Claro que pode. Só para você ter uma ideia, Cláudio, a igreja de Roma tinha 1.500 viúvas sustentadas para auxiliar os presbíteros. A igreja de Roma tinha 1.500 viúvas sustentadas para auxiliar no trabalho aos anciãos da igreja. Auxiliar. Elas não assumiam o papel de presbítero, mas elas auxiliavam os presbíteros. Eu não estou enganado, na época de Teodósio, um negócio assim. Hoje a gente não está dando conta de sustentar uma viúva na igreja, irmão. Porque os homens não contribuem. Aí você fala de coleta, mas não oferta. Como é que nós vamos sustentar as viúvas?
eram viúvas, verdadeiramente viúvas, que não tinha ninguém por ela. Tem as credenciais lá em Timóteo, não tem? Para sustentar aquelas viúvas. Está lá a lista. Mais de 60 anos, que na sua juventude praticou hospitalidade, lavou os pés do santo, acolheu os órfãos, foi marido de um só, foi esposa de um só marido. Então, se ela casou 2 vezes, ela estava fora. Até parece muito com as qualificações dos presbíteros, que ele tem que ser marido de uma só esposa. As viúvas auxiliares tinham que ter casado só uma vez. E tinha que ter tido uma vida de dedicação à igreja. Quando eu falo à igreja, aos santos, né? Lavado os pés, socorrido os necessitados, cuidado dos órfãos. Você quer ler isso ou não? Porque parece que eu estou inventando esses trem, que vocês estão com a cara, né? Não estou inventando, está lá em Timóteo, só ler lá. 1 Timóteo capítulo 5. Então, aí, havendo atravessado a ilha de Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, né? De nome Barjesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhe Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda injustiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego. Pensou um presbítero falando isso hoje, hein? Ele é excomungado. Mas devia falar de vez em quando. Ô irmão preguiçoso, né? Que não cuida da casa. Filho do inferno. Ué. Devia. Mas não somos da igreja da Bíblia, hein? Os caras falaram, não podemos falar, ué. Pois agora eis está aí, ó, a mão do Senhor ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. Ainda foi bacana, né? No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Ai, irmão, ó. A doutrina do Senhor é poderosa, irmão. Essa doutrina quem quer seguir, né, irmão? Essa é a doutrina, irmão. A doutrina do Senhor. Isso aqui fala que tinha profetas e mestres. Não inventa profetisa na igreja, não, nem mestra da igreja, não. É profetas e mestres. O dom de profecia é uma coisa, é dom. O Paulo descreve o dom da profecia como alguém que fala às pessoas, ensinando, exortando e edificando. Então, a Bíblia fala que todos os membros da igreja têm um dom em comum, que é a fala. O pé fala com a mão fala com o pé. Então, inclusive o meu dedo aqui fala com o meu corpo, né? Fala direto com o meu cérebro. Se eu cortar minha unha aqui agora, ele vai falar: ai, está doendo, né? Então, os irmãos e irmãs devem... A Ana, que ela profetiza lá no templo, ela não assumiu a liderança lá do sacerdote, mas ela contava sobre Jesus para todo mundo. É diferente. Quem dera essas irmãs aqui contassem para Jesus, para todas essas casas aqui em volta do prédio. Ué, maravilha, né, irmão? Agora, na Assembleia Pública, os anciãos da igreja assumem, a lidera e pronto. Elas ficam quietinhas lá, boa. Verso 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram a pé da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles atravessaram a Perge para Antioquia da Pisídia, indo no sábado à sinagoga, sentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas. Então, quem fazia a leitura da lei e dos profetas? Os chefes da sinagoga, os anciãos da sinagoga,
Não eram mulheres que iam lá na frente fazer a leitura da lei ou dos profetas. Apesar delas estarem lá na sinagoga. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, falando com Paulo e Barnabé, alguma palavra de exortação para o povo? Dizei. Então, o chefe da sinagoga, né, eles dão a palavra aos irmãos Paulo e Barnabé, e eles vão falar a respeito da palavra de Deus, né?